Olá pessoal, demorou, mas estou aqui com um vídeo novo. Vou gravar aqui na sequência também mais dois vídeos, então no total são três, tá? Então essa é a continuação da aula passada, né, pessoal, que a gente viu ali o mapeamento de fluxo de valor. Então vamos continuar, tá? E aí eu vou também abordar algumas coisas do que vocês precisam entregar ali no dia. Eu adiei, né, pessoal? Ficou para o dia 29 agora de junho, que é uma segunda-feira, tá? E aí não dá para adiar mais, né, pessoal? Porque já está terminando o semestre. Então, vou deixar esse vídeo gravado e aí hoje mesmo já coloco lá no YouTube, tá bom? Junto com os demais vídeos também. Então vamos lá. Bom, a gente parou, né, no mapa do fluxo, né, de valor, com aquelas caixinhas que a gente faz um diagrama, né? E a ideia é justamente usar esse método para poder achar os gargalos, né, que a gente precisa tratar no nosso processo, tá? Então a gente tem essas métricas, né, pessoal, do tempo de processo, tempo de lead, né? Tem também a eficiência, a gente tem o total, né, do lead time, a gente consegue calcular isso, né? E a ideia é usar isso para propor agora melhorias, tá bom? E aí vocês têm um documento específico que vocês vão propor melhorias no projeto de vocês, né? Então, revisando aqui as métricas rapidamente, né? O tempo de processo é quanto de tempo de trabalho uma etapa consome, o tempo de lead é quanto tempo o item passa naquela etapa já contando a fila, tá? Então essa é a grande diferença entre um e outro, né? E esse porcento CIA é o porcentagem de itens que saem da etapa sem precisar voltar. Tá? Então ele vai justamente dar uma eficiência de retrabalho, né? E a eficiência de fluxo, então, vai ser o somatório aí do tempo total de processo, né? Dividido pelo tempo total de lead, tá? Então, a grande chave aí é a diferença que vai te dizer o tempo de espera que você está tendo em cada etapa, tá? Então, quanto maior o tempo de espera, maior é a suspeita que aquele vai ser o seu gargalo que você vai ter que tratar, tá bom? Então, o que que é o gargalo, né, pessoal? O gargalo é justamente algo que vai limitar a vazão desse fluxo, né? Então, aí tem um exemplo, né? E aí você tem uma vazão do sistema todo. No caso aí, vai ser justamente 5 itens por semana, porque o review se torna o gargalo nesse nosso exemplo, tá? Então não importa quão rápido você está fazendo as outras coisas, se você no fluxo tem uma etapa que está demorando e está tendo mais espera, tá? Seguindo aqui então, pessoal. Como é que o gargalo aparece? Então você vai ver o tempo de fila, tá? Então uma fila maior, né? Isso vai ser um triângulo com mais itens acumulados ali, né? Numa fila esperando, tá? E a maior espera, justamente a diferença aí, vai ser entre o lead time e o process time, né? Que vai ser essa escada com um degrau mais longo de espera. Então isso vai se refletir no próprio diagrama, né? E uma menor porcentagem de CIA montante, então o retrabalho empurrado, que é o que vai ficar para trás, porque você tem que fazer voltar aquele item, né? Então é uma coisa estrutural, né? Não, é uma coisa que depende de uma visão mais holística da equipe, né? Então, e é uma grande, assim, é um grande objetivo quando você pensa em melhoria de processo, tá, pessoal? Então, seguindo, existe uma teoria que chama teoria das restrições, né? Então, a teoria da restrição, nesse caso, seria que todo sistema vai ter uma restrição, né? Então, melhorar qualquer coisa que não seja essa restrição é uma ilusão do progresso, né? Então, você vai ter 5 passos aí que vocês podem seguir para identificar, então, essas restrições, né? Primeiro, a própria identificação, né?
depois explorar, né? Então tirar o máximo dela sem investir, então tirar trabalho que não seja essencial da fila, né? Então, será que ela está lenta porque eu estou colocando trabalho não essencial ali, né? E isso está demorando mais? Então, essa é a primeira coisa, né? Subordinar, que é alinhar o resto do fluxo ao ritmo dela. Então, você pode fazer isso, né? Então, se você sabe que determinada etapa demora, então você vai dimensionar as outras etapas para entregar um fluxo mais constante, para você evitar, por exemplo, justamente essa fila se formar, né? Elevar, aí sim, aumentar a capacidade daquela etapa para que ela possa produzir mais rápido, né? E repetir. Então, quando você consegue eliminar um gargalo, você automaticamente vai ter talvez outro lugar onde você vai ver um gargalo surgindo, né? Aquele gargalo não era talvez tão importante porque você atacou o anterior, mas atacado o anterior, né? Resolvido o anterior ou melhorado aquela parte, você vai ter outras partes para melhorar, tá bom? Então, o passo 2 ele vem antes do 4, justamente para você não gastar tanto esforço, né? Melhorando a capacidade da equipe, aumentando, investindo mais, né? Então, muitas das melhorias vêm, às vezes, só de você economizar desperdício, né? De você não fazer o desperdício acontecer, tá? Veja que investimento de recurso, ele só vem aí no passo 4, e não vem logo de cara, tá? Então, da fila ao gargalo, então você vai quantificar qual, por exemplo, é uma etapa que tem maior espera, em horas ou dias, né? Qual a porcentagem do lead time que ela representa no total? Né? Ela vai representar uma porcentagem do lead time total, né? Quantos itens ficam parados nela em média? Isso é outra pergunta, né? E o que faz essa fila crescer? Né? Então a entrega lá na Sprint 3 pede gargalos com dados, né? Vocês poderem quantificar esses gargalos, né? Então, achar, assim, é uma coisa que não é essa abordagem. É claro que o achismo é importante, ter uma intuição por trás, né, pessoal? Mas a gente está falando de ciência de dados, então os dados que vão nos revelar aí o que fazer, tá? Então, bom, seguindo aqui, né? Uma maneira de vocês investigarem do porquê alguma coisa acontece é o que eu já mencionei em aula para vocês, que é o tal dos 5 porquês, né? Então você vai em cadeia, elencando aí a partir de um problema central, né? Então, por exemplo, aí, né, os pull requests, eles ficam 3 dias esperando review, né? E aí você vai começar a se perguntar, por que que isso acontece, né? Porque só o líder técnico revisa, tá? Então, mas por que que só o líder técnico revisa, né? Porque ninguém mais se sente seguro para aprovar. E por que ninguém mais se sente seguro para aprovar? É porque não, aí você vai lá, né, analisa, as respostas elas não precisam ser respondidas assim, uma atrás da outra, né, pessoal? Então, por exemplo, ninguém se sente seguro para aprovar, aí você vai fazer algum tipo de coisa para investigar o porquê que ninguém se sente seguro, e vamos supor que depois dessa investigação você descobre que não há um critério claro para checar um review, e as pessoas se sentem seguras por isso, né? E por que que isso aconteceu? Porque nunca foi combinado em equipe, né? E por que que nunca foi combinado? Porque a equipe nunca discutiu o seu próprio processo de review, por exemplo, tá? Então veja que se você parasse lá no início, só o líder técnico revisa, sabe? É muito fácil explicar as coisas só ali vamos dizer, uma coisa mais rasa, né? Uma coisa bem rasa, então o 5, nesse caso, pessoal, é um número meio que arbitrário, mas que indica algum nível de profundidade, né? Não é 25 porquês e também não é um, né? Mas é claro que, professor, eu continuei por exemplo, essa investigação, eu fiz um porquê, por que que a equipe nunca discutiu seu próprio processo de review. Você pode continuar se você quiser, né? Aí você vai, mas é claro que tem um bom senso aí de você chegar numa resposta que seja acionável, né? Que agora, por exemplo, você pode colocar num calendário ali um conjunto ali de encontros para discutir
o processo de review. Então, isso gera uma ação que pode ser resolvida, né, de uma forma prática, tá bom? Então, continuando. Então, dessa causa raiz, aí você vai fazer uma ação. Então, por exemplo, eu quero, né, para eu poder melhorar aquela situação, né, eu vou ter três coisas: uma ação, uma métrica e uma meta, tá? Então, eu estou dando exemplos não muito bons e exemplos melhores aí, né? Então, uma ação aí pode ser criar um checklist de review e 2 revisores aptos. Então, isso aí seria feito para todo o processo, né, de revisão de código, tá? Então, é mais específico, por exemplo, do que melhorar o review, né, que é uma coisa bastante genérica, né? A métrica, né, você não tem nenhuma, isso é muito ruim, né? Então, uma boa métrica seria você observar a espera média na fila de review. Como é que aquela minha ação teve um impacto nessa métrica, tá? E a terceira coisa, a meta aí seria ficar mais rápido, seria muito genérico, mas uma coisa mais concreta, uma meta mais concreta, é claro que é melhor. Então, de 3 dias para menos de um dia, tá? Seria uma meta interessante aí de atingir, tá bom? Então, seguindo aqui, pessoal. Explorar, né, muita melhoria do fluxo não custa nada, né? Então, às vezes é só uma melhoria de baixo custo, tá? Que é o que a gente vai fazer seria a etapa 2 ali, né? Tá? Então, dá uma olhada aqui depois, eu vou passando, tá, pessoal? Para não deixar o vídeo também muito longo, mas dá uma olhada aí de algumas melhorias para cada tipo de gargalo aí, tá? Então, eu passei essa atividade, tá, pessoal? Aí vocês podem fazer isso, tá? Que isso vai ser usado, pode ser usado, na verdade, para vocês fazerem o vídeo que vocês vão ter que entregar agora na última entrega, tá bom? Então, essas coisas aí que a gente estava discutindo, vocês podem aplicar diretamente aí no projeto, tá? Por exemplo, né, vocês têm um modelo aqui, tá, de como que vocês podem registrar essas coisas, né? Então, qual que é o gargalo, né? Em qual etapa ele acontece, qual que é a espera média, né? Qual que é a porcentagem do lead time total desse gargalo, quantos itens ficam parados em média, a causa raiz a partir dos 5 porquês e as melhorias, tá? Listando aí ação, métrica, meta, atual, objetivo, né? Meta objetivo e como é que está na situação atual, tá? Então, então aí vocês fazendo, por exemplo, uma comparação, né, de uma aplicação desse tipo de ação, aí vocês conseguem ter um registro aí do que melhorou, tá? E na proposta de melhoria, vocês podem já ter algum tipo de embasamento para propor aquela melhoria baseada em alguma ação que vocês testaram. Ah, professor, mas a gente talvez não dê tempo de fazer nenhuma ação para observar o resultado. Tudo bem, mas pelo menos aí vocês estão indicando quais são as melhorias que vocês pretendem, assim, iriam aplicar caso o projeto continuasse, caso que a gente tivesse mais tempo para o projeto continuar andando, tá bom? Aí alguns erros comuns, depois vocês dão uma olhada, tá? Aqui a nossa checklist de hoje, tá? Como que isso entra, o trabalho que a gente está falando aqui, entra na proposta de melhoria, tá? Dá uma olhada aí, se vocês tiverem dúvida, vocês me procuram, tá, pessoal? Agora vamos para os próximos passos, né, pessoal? E eu vou gravar o vídeo seguinte, tá? Então, eu estou tentando deixar mais curtinho para vocês poderem assistir com calma, tá bom? Algumas referências e a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Até já.